seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja eternamente louvado. Para mim é uma alegria receber a todos vocês nessa noite de Natal, nesta casa que é abrigo, que é lugar de aconchego, de paz, que é lugar de adoração, lugar de culto a Deus. E eu espero sinceramente que você seja abençoado hoje à noite. Nós vamos ficar quietos agora, deixa esse negócio aí. Deixa isso aí quieto agora. Não vamos tirar a nossa atenção desse tempo de edificação, de reflexão. E esteja quente ou esteja frio, vamos suportar até o final. Hoje é dia de Natal, dia 25 de dezembro de 2013. Vocês sabem o que é que significa a palavra Natal? Todos vocês sabem. Significa nascimento. Vocês sabem o que vem antes do nascimento? A dor. Algumas mulheres entre nós conhecem essa história melhor do que todos nós. Aquelas que foram, como Maria, mães, sabem que antes do nascimento, antes daquele faustoso, alegre, glorioso momento em que a criança chega ao mundo e levanta a sua voz, um choro estridente, estranhando esse novo ambiente. Antes disso, e durante um período considerável, é tempo de dor. Eu acho estranho o fato de que a maioria das Marias que eu vejo no presépio parece que acabou de chegar do cabeleireiro e não que acabou de dar à luz um filho, não é verdade? A gente sempre vê as Marias com aquele olhar cândido, aquele ar sereno, que não é bem assim que nós vemos as mulheres no instante mesmo depois de dar à luz. O processo todo é descrito por Jesus, falando sobre aquilo que prepararia a vinda dele no sermão profético dele, sobre as últimas coisas, o sermão apocalíptico, ele descreve como sendo o princípio das dores. A seguir o princípio das dores, vem a tribulação, uma grande tribulação, e depois da grande tribulação, então vem a criança. Queria dizer essa palavra, particularmente para aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão vivendo um momento de dor, de perturbação, de tribulação, de adversidade. E eu queria dizer a vocês que Natal é assim mesmo. Natal é assim mesmo. Antes do nascimento vem a dor. E se você está sentindo dor, se você está sentindo tribulações, dificuldades, talvez isso seja o prenúncio do nascimento do menino. Eu fico impressionado com o recorte que as pessoas fazem do Natal. E quando a gente vê o presépio, como o nosso aqui na frente, e todos os outros presépios que a gente vê pelo mundo todo, é sempre um cenário de quietude, de paz, de alegria. E as pessoas olham para o presépio e dizem assim, que bonitinho, ignorando que a história do Natal é uma história de dor. Deixa eu dar alguns exemplos a vocês, como a história do Natal é uma história de dor. Imagina que uma moça com 14, 13 anos de idade recebe uma notícia. É um anjo que aparece a ela. E diz assim, esse anjo diz a ela, moça, você vai ficar grávida.
E é obra do Espírito Santo. E ela diz, olha, eu estou muito contente, mas é impossível que eu fique grávida, porque eu nunca me deitei com nenhum homem, eu não posso ficar grávida. Aí o anjo diz para ela, não se preocupe, você vai ficar grávida porque é um milagre de Deus. E o Espírito Santo virá sobre você, e você conceberá, e você dará à luz um filho, e você vai colocar o nome dele Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. E o anjo vai embora. Mas Anderson, eu acho que Maria disse, não vai embora não, vem cá, diz a meu pai. Diz aqui a José, meu noivo, o senhor vem com essa história. Vocês estão compreendendo ou não? O anjo chega para Maria e diz assim, olha, você vai ficar grávida. E vai embora. E como é que Maria vai explicar isso? Como é que Maria vai explicar a mãe dela? Vai explicar o pai dela? Vai explicar a José? Vai explicar a vizinhança toda de Nazaré? Vocês acham que Maria, depois dessa notícia, não ficou completamente tomada de angústia? Sim ou não? De pavor. Essa é a história do Natal, da dor de Maria. Agora, vou falar aqui com os rapazes. Você está amando uma moça. Você falou com o pai dessa moça para casar com ela. E está trabalhando duro para levantar os recursos para pagar o dote. E quando você está ali mais ou menos no meio do projeto, a moça te manda um bilhete. E sabe o que é que o bilhete dizia? Meu amado José, eu estou grávida. Mas não fique com raiva não, é do Espírito Santo. O que é que vocês acham disso, hein? Se você recebesse esse bilhete da sua noiva, você acharia isso muito bom? Ou você ficaria tomado de angústia, de inquietações? Que conversa é essa? Tanto que José decidiu fugir, para não causar problemas. Porque, Carlos, se ele desaparecesse, o canalha seria ele. Se ele ficasse e dissesse que o filho não era dele, ela não seria mal falada como hoje em dia, ela seria apedrejada até a morte, porque era adúltera. Ou seja, nem para Maria o nascimento, o anúncio do nascimento foi uma coisa pacífica e tranquila, nem para José. Agora, eu posso continuar e dizer a vocês o tanto de angústia que tem o Natal. Por exemplo, lembram-se dos magos que são recebidos pelo rei na casa dele e diz, olha, onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Herodes não sabia de nada, quer saber, manda os magos, pede para que eles deem notícia depois. Mas o Espírito do Senhor diz, olha, não volta lá e diz a ele onde está o menino não, porque ele tem ódio e ele quer matar o menino. Como os magos não voltam para dizer onde está o menino, o que é que faz Herodes? Manda matar todas as crianças de 3 anos para baixo. Isso é um cenário de Natal, morte, dor, perplexidade, angústia, agonia. Mas a gente fez um corte, a gente esquece das coisas. E a gente quer manter o cenário lindo. E aí, algumas pessoas que estão sofrendo dizem assim, poxa, eu estou passando um Natal tão ruim, porque o Natal é tempo de alegria, de paz e de felicidade. Aonde? Na Globo? Ontem eu fui, por causa de uma pessoa que estava visitando, eu estava visitando, obrigado a assistir o episódio de ontem da novela Amor à Vida. Graças a Deus a minha atividade profissional, não é, Renato, nos impede de assistir essas novelas. Mas todas as cenas do episódio de ontem tinha alguém dando presente a alguém. Natal é isso, é só isso. Era fulano que vai à casa de Beltrano e dá presente, e o outro vai dar presente, todo mundo dando presente. Natal é isso. Não, meus irmãos, Natal não é dar nem receber presentes. Natal não é
esse clima de luzes e felicidades que a gente imagina. Hoje eu queria dizer para vocês que Natal é dor e esperança no meio da dor. Abra a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Natal é dor e esperança no meio da dor. Você está comigo lá em Mateus capítulo 1. Eu queria ler a partir do versículo 18. De Mateus 1. Página 954. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E é isso que significa a expressão Yehoshua, Jesus, porque ele salvará o seu povo. Yehoshua, Yahvé, salva, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar? Mesmo assentados como vocês estão. Senhor Deus, muito obrigado pelo Natal. Obrigado pelo Natal do Evangelho, não pelo Natal dos shoppings, não pelo Natal da televisão, não pelo Natal da cultura popular maligna que despe o Natal da sua realidade e o veste de fantasia, que deixa aqueles que estão no mundo real se sentindo inadequados porque sofrem. E Natal não é tempo de sofrer, Natal é tempo de rir, de comer, de beber. E louvado seja o teu nome, Senhor, porque hoje, pela misericórdia e pela obra iluminadora do teu Espírito Santo, nós saberemos que Natal também é tempo de dor e tempo de esperança. Tempo de esperança de que um poder se manifestará em nossas vidas, e esse poder será tal que não apenas mudará a nossa vida, não apenas mudará o mundo ao nosso redor, mas mudará também, Senhor, o destino dos homens. Ajuda-nos a viver e a experimentar isso para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém. Quando Maria recebeu a notícia, José recebeu a notícia em sonho, ambos se encontraram. Maria já havia passado a maior parte da sua gravidez fora de Nazaré. Vocês lembram que ela foi visitar Isabel, a sua prima, a sua parenta, que ela também grávida de João Batista. Isabel, mulher de Zacarias. Quando Maria volta, então José a toma e segue com ela até a cidade de Belém para o recenseamento. Lá na cidade de Belém, sem condições higiênicas, sem as mínimas condições de uma hospedaria que pudesse recebê-los, ela deu à luz a seu primogênito, a seu filho mais velho, numa estrebaria. Talvez nenhuma de vocês tenha tido essa experiência. Se houve parteira, nós não temos notícia. Se Maria deu à luz sozinha, como muitas mulheres faziam no passado,
que tinham seus filhos sozinha em casa, com auxílio de outros filhos menores ou do marido, a gente não tem certeza. O fato é que o menino nasceu naquela estrebaria, nas piores condições de higiene e de conforto que nós podemos imaginar. Assim, na desarrumação, na descontextualização, no ambiente impróprio, em todos os sentidos, vem a este mundo o Salvador. Não apenas nas circunstâncias, mas até nas pessoas. Nasce filho de uma mulher de Nazaré, desposada com um carpinteiro daquela cidade, que nem merece o nome de cidade, porque nos dias que Jesus nasceu, Nazaré não devia ter mais do que 800 habitantes, a cidade inteira não devia ter mais do que 800 habitantes. Ainda hoje não é uma grande cidade, não fosse o turismo e tudo que está ali ligado, não seria alguma coisa a ser mencionada. Para que Jesus veio? Ele veio para servir. O Evangelho diz: o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus veio para servir, não para ser servido. Hoje nós temos diante de nós duas perspectivas de vida. Em qual delas você se encaixa? Hoje nós temos essa perspectiva tão encarnada no Natal, que é a perspectiva do consumo. As pessoas pensam no Natal como um tempo de gastar o 13º salário para comprar presentes e comprar aquilo que você não pode comprar com o dinheiro suado do mês a mês. Então esse dinheiro extra é aquele dinheiro que serve ou para pagar as dívidas que foram se acumulando ao longo do ano, ou então para fazer a compra daquele eletrodoméstico, daquele jogo, daquela coisa que você sonhou. Alguns estão pensando já, não, eu preciso desse dinheiro para pagar as contas que vem aí, porque vem IPVA, IPTU, tantos desses aí. Mas a gente está o tempo todo pensando em consumo. E há pessoas cuja vida, a felicidade e a infelicidade, são ditadas pelo consumo. Vou dar 2 exemplos claros disso. Se você perguntar à sua alma o que é que te falta para ser feliz, o que é que te falta para ser plenamente contente, exuberante, muitos de nós vão dizer: o que eu estou precisando, o que está faltando é um apartamento maior, ou o que está faltando, o que eu estou precisando é um carro melhor, o que está faltando, o que eu estou precisando é uma folgazinha no meu salário para eu sair do vermelho. O que está me tirando a paz é aquele saldo negativo e os juros que se acumulam e que se tornaram impagáveis no meu cartão de crédito. Enfim, quer isso seja o consumo positivo, quer isso seja o consumo negativo das dívidas, tudo está focado a partir da lógica e do pensamento do consumo. Uma outra perspectiva, muito rara, é a vida orientada pelo serviço. Na mesma perspectiva do consumo, as pessoas pensam assim: sabe o que é que me falta para ser feliz? Se eu tivesse um marido melhor, um marido mais compreensivo, uma esposa mais dedicada. O que me falta para ser feliz é que eu tivesse filhos melhores comportados, que esses meus filhos não me dessem tanto trabalho. Ainda assim, nós estamos na perspectiva do consumo, porque é o que você gostaria que fizessem por você, para você. Você se sente objeto e destino de todas as coisas. Nessa mesma perspectiva, existe a igreja do consumo, que é quando acontece dizendo, as pessoas saem, sabe, dizendo assim: o culto hoje não foi legal. Por que não foi legal? É porque o ar-condicionado estava muito quente. O pregador hoje trouxe uma palavra que não tinha a ver comigo. Eu gosto, sabe, Martorelli, tem aquele dia que você prega que parece que foi para mim, mas hoje a palavra não tinha a ver com a minha vida.
esse tipo de mentalidade é mentalidade de consumo. Às vezes eu já pensei em ampliar, deixar as duas portas abertas para que as pessoas entrem nessa igreja com o seu carrinho de compras. As pessoas querem colocar louvor, querem colocar pregação, querem colocar... Mas ninguém quer dar nada, ninguém quer entregar, servir, lançar-se na direção do outro para oferecer-se ao outro. Mas a gente está com um carrinho e sai daqui resmungando, não gostei. É por quê? Não, é porque você ganhou um presente e não gostou do presente, é isso, né? Nossas vidas estão marcadas por esse consumo de presente, dar, receber, e a vida é isso. Jesus é um exemplo diferente disso. Jesus tem a vida orientada para o serviço. O sentido da vida de Jesus é nos trazer duas coisas. E eu queria que você compreendesse essas duas coisas. A primeira delas é salvação. A segunda delas é perdão. A palavra salvação é uma palavra velha, uma palavra gasta, uma palavra que a religião tornou quase que desprovida de significados. Mas nunca houve um tempo em que precisássemos tanto de salvação. E a religião tornou essa palavra desprovida de significado, Djalma, porque as pessoas, quando falam de salvação, falam de levantar a mão na igreja, de ir lá na frente. Fulano foi salvo, porque ele deu manifestações exteriores de que aceitou a Cristo como seu Salvador. Salvação não tem nada a ver com isso. Deixa eu explicar a vocês efetivamente o que é salvação. E talvez você perceba o quanto você carece dela. Salvação é o ato pelo qual Deus nos revela um caminho de vida que faz sentido. Vou repetir. Salvação é o ato pelo qual Deus nos revela um caminho de vida que faz sentido. Jesus veio nos salvar de uma vida sem sentido. A vida do consumo é uma vida que não tem sentido. Tudo que se consome se desfaz. E não sobra nada. Tudo que se consome tem o destino da inexistência. Tudo que se consome está fadado à obsolescência ou à inexistência. Uma vida marcada pelo consumo é uma vida que não constrói nada, é uma vida perdida. Porque se você trocar seu carro, no dia mesmo que sair da concessionária, vai atravessar à sua frente um carro mais novo, um modelo mais potente, e você vai cobiçar aquilo que você não tem, porque a cobiça é, nas palavras de Salomão, um saco furado. Você pode colocar coisas ali dentro que ele nunca se satisfaz. Você já conheceu um homem tão rico, tão rico, tão rico, que estava satisfeito? Que diz assim, basta. Ou cada pessoa mais rica que você conhece, ela dorme menos preocupada em não perder o que tem e ter mais. Muito embora ninguém consiga dormir, Silvinho, em duas camas. Ninguém consegue dormir. Você só consegue dormir numa cama a cada noite. Ninguém, por mais rico que seja, pode comer e se sentir satisfeito mais do que um pobre que come farinha e também se sente satisfeito. Consumo, vida marcada, essa vida carente de sentido. E quantas pessoas há vivendo sem sentido, vivendo sem motivo, vivendo sem razão, é o tempo todo. Levanta, vai trabalhar, volta para casa e trabalha. Geraldo, trabalha feito doido para manter os bancos. Sabe por quê? Você financiou o carro, e o carro numa taxa de juros, e você é funcionário do banco, o melhor funcionário que o banco tem é você. Porque o banco
Você é maravilhoso, ele não paga nenhum encargo por você, e você todo mês trabalha para dar juros para o banco, ele vai ficando mais rico, a partir de você, todos nós estamos trabalhando, matando um leão por dia para que os bancos fiquem mais ricos, e aí você um dia descobre isso, e aí você percebe que sua vida não tem sentido nenhum. Mas existe um outro caminho, e foi exatamente isso que Jesus veio nos mostrar. E ele não veio nos mostrar falando, ele veio nos mostrar vivendo. O que é uma vida guiada pelo serviço? O que é uma vida guiada pela realização do amor ao outro? O que é uma vida guiada pelo socorro, pelo livramento, pela ajuda, pela esperança? É uma vida provida de sentido. A primeira coisa que a gente tem que aprender é que Jesus veio nos salvar de uma vida sem sentido e nos dar uma vida com sentido, e o único sentido que tem nessa vida é o amor. Sérgio, a vida é uma caixa vazia, não tem sentido dentro dela. Nós é que colocamos um sentido lá dentro. E se você colocar como sentido da tua vida algo que é nada, porque se desfaz pelo consumo, você viverá vazio. Mas se colocar a compreensão de que o amor é o sentido da vida, e não esse amor egoísta que a gente sente, né? Todas as vezes eu ouço isso virou um clichê insuportável. As pessoas dizem: eu preciso amar a mim primeiro, para depois poder as pessoas terem a quem me amar e poder ser amado pelos outros, ou amar os outros. Primeiro eu tenho que amar a mim. É verdade, você tem que amar a si, mas a maioria das pessoas ficam aí também, no amar a si mesmo. Ah não, eu não amo a mim mesmo não, eu amo meus filhos. Amar seus filhos é amar você também, ou não é? Porque seus filhos são você. Ah, eu amo meu marido, eu amo minha esposa. Você está amando você não conseguiu sair de amar você. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Você continua amando você. Tudo que está ali agregado à figura que é você. E qual é o convite do Evangelho? O convite do Evangelho é amar o que sofre. Ainda que esse que sofre seja seu inimigo. Quem olha a vida pela perspectiva do Evangelho já não a divide entre amigos e inimigos. Quem olha a vida pela perspectiva do Evangelho divide a vida assim: os que sofrem e os que não sofrem. E os que sofrem são aqueles a quem nós somos enviados. Ainda que nós mesmos soframos também. Amar, na perspectiva do Evangelho, não é aquela coisinha assim, hollywoodiana, de querer bem ao outro. Amar, na perspectiva do Evangelho, não é parar num sinal de trânsito e dar R$5 a uma criança que está ali. Deixa eu dizer a você, amar na perspectiva do Evangelho é resgatar vidas. Dar uma esmola pode até ser bom para a sua consciência sofrida. Mas o problema da esmola é que você não se compromete com aquela vida. Você diz: eu já fiz a minha parte. E quem faz isso, dá a esmola por si, não pelo outro. Ainda é amar a si mesmo. Jesus veio a esse mundo numa vida de serviço para resgatar vidas. E nós somos enviados por Ele para resgatar vidas. Isso é salvação. E você já pensou, Débora, que você pode ser salvadora? Basta salvar vidas. Mas não é Jesus que é o Salvador? Ele é o Salvador porque Ele mostrou o caminho e pagou o preço. Mas todo aquele que lança a sua mensagem é também salva-vidas, no poder e na graça dEle. A vontade de Deus é que salvemos vidas. Salvemos vidas. Salvemos vidas. Renato, você tem a oportunidade de salvar vidas na universidade.
Salvar vidas. E salvar como? Dizendo às pessoas que estão perdidas numa vida sem sentido nenhum, que é possível ter sentido para a vida, dar as mãos a elas e mostrar esse caminho de sentido para a vida. E o sentido para a vida é o amor, é a misericórdia, é a solidariedade. O sentido para a vida não é entrar numa igreja e se tornar membro dela. O sentido para a vida é entender que o meu próximo é o único modo de adorar a Deus e de glorificar o seu nome. Socorrendo. Em segundo e último lugar, Jesus veio para nos salvar. Em segundo lugar, veio para perdoar os nossos pecados. Eu acho isso maravilhoso, porque ele, disse o anjo a Maria, salvará o seu povo dos pecados deles. Ele veio para nos perdoar. Eu e você precisamos de perdão. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo como eu preciso de perdão. E perdão é o movimento de Deus através do qual, por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e por amor ao seu Filho Jesus, Ele não imputará sobre mim pena alguma. Ele me perdoou a dívida. Há, na verdade, nesse processo, que é chamado simplesmente de perdão, três movimentos necessários. O primeiro é a consciência do meu pecado. Você precisa ter isso. E é o Espírito Santo que nos dá essa consciência do meu pecado. E hoje a gente já falou de um pecado imenso que o Espírito está nos advertindo, o pecado de uma vida em si mesmada, de uma vida voltada para si mesmo. O segundo movimento do perdão é a confissão. Quando eu, consciente do meu erro, assumo diante de Deus a responsabilidade por ele. Não é culpa do meu pai, eu vou dar férias a Freud e vou dizer que não foi a minha mãe, fui eu que pequei. Eu sou o responsável pelo meu erro. Eu e ninguém mais. Mea culpa, mea máxima culpa. Esse é o segundo movimento desse processo chamado perdão. A consciência do pecado, o segundo movimento, assumir isso diante de Deus e dizer, Senhor, eu sou o responsável. Mas o terceiro movimento e o mais difícil de todos eles. Esse é difícil, Carlos. A esse movimento poucas pessoas chegam. É pela fé, acreditar que Deus te perdoou. Você sabe, para não ficar se cobrando a vida toda os mesmos erros, as pessoas sabem que erraram, confessaram diante de Deus, mas não acreditam que Deus lhes perdoou os erros. Isso é um gesto que só pode ser feito pela fé. Eu preciso me apropriar, porque diz a palavra do Senhor lá na primeira epístola de João, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Eu preciso crer que eu recebi o perdão. E eu não posso permitir nem que a minha memória, nem que a minha consciência, nem que a minha história, nem que meu vizinho, nem quem quer que seja me acuse dos pecados que Deus já me perdoou. No Evangelho, preste atenção, Marcão, no Evangelho, eu não sou o que eu fiz, eu sou o que Deus fará de mim. No Evangelho, eu não sou o que fiz, eu sou aquilo que Deus fará de mim. Por isso, no meio das dores, eu olho para a vida com esperança. Porque Deus quis não me cobrar meus erros. Porque Deus quis me perdoar. E ainda que historicamente eu tenha que assumir as consequências deles, emocional, espiritualmente, eu estou perdoado.
Agora, como as coisas não podiam ser muito simples, não é, Durval? Tem só um detalhezinho aqui. Todo mundo quer esse perdão, né? Todo mundo quer experimentar isso. Todo mundo quer... Entendi, Martorelli, entendi. Ter consciência do pecado, confessar a Deus, eu não tenho nem que falar com você, né? Com Deus mesmo, vai com Deus, resolve com Deus. Confesso a Deus o meu pecado e acredito que sou perdoado. Aí, estou perdoado, Martorelli? Tá, aleluia, parabéns. Tem um detalhezinho só que eu preciso falar. E eu vou ouvir, se vocês fossem sinceros, mais ainda do que são, e não fossem tão educados como são, porque educação é o processo pelo qual a gente encobre a nossa sinceridade, né? Por isso que as crianças são tão desagradáveis às vezes, porque elas são excessivamente sinceras. E educá-las significa ensiná-las a serem dissimuladas. Quando eu disser o que é o único detalhezinho que vocês precisam para serem perdoados plenamente, se vocês fossem absolutamente sinceros, vocês iriam dizer: sabe o que é preciso para você receber perdão geral, amplo e restrito? É preciso que você perdoe. Estou ouvindo aqui é preciso que você perdoe. Perdoe do jeito que Ele te perdoa. Quem compreendeu o jeito como Deus nos perdoa, não tem mais o direito de dizer: ela não merece perdão. Porque perdão não é uma coisa de merecer, mas de receber. Quem perdoa do jeito que é perdoado, não tem mais o direito de dizer: eu perdoarei, quando a pessoa provar que mudou. Provar. Se dependesse disso, sabe quando é que Deus me perdoaria, Thomas? Nunca. Porque eu sou desses pecadores recalcitrantes. Reincidentes. Que cometem a mesma transgressão inúmeras vezes. E não é por cinismo, é por fraqueza. Você nunca vai ser perdoado se você também não se abrir para perdoar aquele que tem sofrimento, sem perguntar se ele merece, sem querer provas de que ele mudou. Oferecer o seu perdão como um ato de iniciativa sua. Porque não fui eu que procurei a Deus para pedir a Ele perdão. Foi Ele que chegou para mim e disse: Martorelli, você não quer ser perdoado por mim? Aí eu disse: eu quero. E então Ele me perdoou. Sabe, segundo Gabriel, Natal é tempo de salvação, tempo de perdão. Mas se a gente fosse esperto, a gente perdoava até por malandragem. Porque quem não perdoa é escravo daquele que odeia. Tem um texto interessante dela, de Hegel, aquele filósofo alemão do século XIX. O texto, que é um artigo de Hegel, chama-se A Dinâmica do Reconhecimento. Dinâmica do Reconhecimento. Ele começa assim: há uma luta entre os seres humanos, entre ser reconhecido e reconhecer. As pessoas querem reconhecimento, mas eu só vou ter reconhecimento se o outro, abrindo mão do seu próprio reconhecimento, assumir a postura de me reconhecer. As pessoas querem ser reconhecidas, não querem reconhecer as outras.
E Hegel vai mostrando essa dialética do reconhecimento, e esse é o título do artigo dele, a dialética do reconhecimento, e ele mostra o seguinte, que no final das contas, o indivíduo que é reconhecido se torna escravo de quem o reconhece. Porque este depende daquele, aquele não deste. Não sei se vocês entenderam isso. Na dialética do reconhecimento, como o outro é quem me reconhece, eu que sou reconhecido dependo do outro, mas o outro não depende de mim. Por isso eu sou escravo daquele que me reconhece. Entre aquele que tem perdão para dar e aquele que precisa de perdão, se você decide não perdoar, você se torna escravo. Perdoar é libertação. E daí eu compus uma frasezinha que eu gosto tanto, que quero repetir no palio hoje à noite. Eu mereço perdoar. Eu não perdoo porque o outro merece. Eu é que mereço não carregar esse peso comigo. Eu mereço perdoar. Eu mereço me libertar do fardo, dessa cobrança que eu faço em relação ao outro, que nunca será paga, da dívida que nunca será satisfeita. Eu mereço perdão. Eu perdoo para me libertar, e eu perdoo para receber perdão também. Hoje é Natal, hoje é dia de salvação, hoje é dia de perdão. Quem disse foi Gabriel Maria, ele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles. Vamos ficar de pé. Eu louvo a Deus porque a gente não está aqui entre pessoas alienadas. Nunca quis uma igreja de alienados. Então, mas eu vou explicar a você a diferença entre o homem de fé e o homem alienado. O alienado não vê problemas, não vê dificuldades, porque ele está desconectado da realidade. O homem de fé, pelo contrário, vê problemas, vê as dificuldades e está em conexão absoluta com a realidade, mas não só vê ela, vê como realidade também aquilo que é invisível, aquilo que é intangível, mas que é real, que é Deus e o seu poder em nossas vidas. A diferença do alienado para o homem de fé é que o homem de fé vê a realidade, mas não só ela. Ele percebe dimensões sutis da realidade. E eu posso discernir que o Espírito Santo está trabalhando conosco hoje e entre nós para nos libertar da mágoa, da vida sem sentido, da vida que procura vingança, quer fazer justiça com as próprias mãos, da vida que é fulcrada no consumo, no ensimesmamento, quer nos libertar dessa vida vazia de sentido, para que alcancemos uma vida maior, superior, livre, que glorifica a Deus e não vive atrás do reconhecimento dos outros, porque quem vive atrás do reconhecimento dos outros se torna escravo de todos os que o reconhecem. Hoje é Natal, e se você está sofrendo ou passando por tribulações e angústias, fique sabendo que é assim mesmo no Natal de verdade. Mas é também tempo de salvação e de perdão. E hoje as duas coisas estão disponíveis para você. Glorificado seja o teu nome, Jesus de Nazaré.
porque não foi somente naquela família de Nazaré, nem naquela choupana de Belém que tu te manifestaste. Tu te manifestas também nesta casa velha, da tua poeta, da bandeira, onde nós nos encontramos hoje à noite, para lembrar o teu nome e da tua mensagem. Há aqui muitas Marias e muitos Josés, ávidos por te ver nascer deles, para lhes prover salvação e perdão. Ministra, Senhor, aos nossos corações hoje à noite e dá-nos o que precisamos, para que a celebração de daqui a pouco seja celebração de vida e não de consumo. Amém. Podem se sentar.